Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Essas são as palavras que as crianças acabaram de cantar. Esse que é chamado de Rei Jesus, nascido em Belém, era filho de um carpinteiro, segundo o Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 13, versículo 55. Quando as pessoas se perguntavam a respeito de Jesus, falavam o seguinte: não é este o filho do carpinteiro? Jesus era filho do carpinteiro José. E aprendeu a profissão, pois lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 3, quando foram perguntar quem ele era, alguém disse o seguinte: não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus, filho de um carpinteiro, e provavelmente aprendeu a profissão com o pai, carpinteiro. E que grande ironia ser o ofício da carpintaria, o ofício de trabalhar com madeira. E ser naquela época justamente um carpinteiro que construiria. A manjedoura para os animais comerem e a cruz para os presos morrerem. Manjedouras e cruzes eram construídas por carpinteiros. E que grande provocação do Evangelho que um carpinteiro padeça daquilo que de certa forma também é obra de suas mãos. E que Deus padeça por aqueles que também são obra de suas mãos. Entre o berço e a cruz, um carpinteiro. Entre o berço e a cruz, o amor de Deus por nós. Não haveria outro caminho no céu. Cristo decidiu entregar-se por nós. Por isso o apóstolo Pedro fala que Cristo era conhecido como Cordeiro antes da fundação do mundo. Alguém pode parar e dizer, sim, qual o sentido disso? Por que Cristo foi conhecido como Cordeiro antes da fundação do mundo? É porque nada fugiu dos planos de Deus, e antes que Deus dissesse haja luz, Ele disse haja cruz. O pastor Ariovaldo Ramos, ele, quando medita sobre esse texto, ele diz que é como se no céu houvesse uma grande conversa sobre a Trindade Santa, decidindo sobre como criariam a humanidade, e eles chegam à consciência de que criariam um ser humano livre, não fariam robôs,
dariam a esse ser humano a potência de vida, a liberdade, o direito de escolha, para que ele pudesse ter alegria da liberdade na vida. Mas o preço dessa liberdade, crido por nós batistas como livre-arbítrio, era que esse ser humano poderia escolher rebelar-se contra esse Deus. Por isso a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Não é que o não do ser humano possa ser maior que a soberania de Deus, é que Deus, em sua soberania, escolheu não invadir o coração humano. Nenhum ser humano é poderoso o suficiente para dizer não a Deus. Foi Deus que quis não invadir o coração do ser humano. Foi uma escolha dele. Porque todo o universo foi criado pela ordem da palavra de Deus. E se Deus dissesse para que fôssemos robôs, obedientes e submissos, aconteceria pela sua palavra. Mas Deus, em sua imensa soberania, permitiu que possamos ouvir as batidas dele no nosso coração e que possamos discernir. Por quê? Porque Deus, em sua imensa sabedoria, sabia que um coração que é capturado não é entregue. Só há entrega no amor. Não há amor na violência. Não há amor no domínio. Não há amor no totalitarismo. Só há amor na entrega. E esse Deus que é amor permitiu que nós pudéssemos ter a oportunidade de nos entregarmos a Ele. E Ele, em todas as Escrituras, vinha dizendo ao seu povo: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A inteireza do coração é a entrega a Cristo. Quando eu, em reconhecimento à sua majestade, faço como as crianças acabaram de cantar: coroamos a ti, ó Rei Jesus. É quando eu, semelhante aos magos do texto de Mateus, encontro-me com Cristo na manjedoura e prostro-me diante dele, reconhecendo a sua majestade. Os magos diante da manjedoura só puderam ter uma resposta, porque essa é a única resposta possível diante de um profundo encontro com Cristo revelado: adoração. Prostraram-se diante do menino e o adoraram. Prostraram-se diante do menino e o adoraram, porque estavam ali entregando as suas vidas. A adoração nada mais é do que a entrega de vida. Quando eu reconheço a majestade, a divindade de Cristo, me prostro diante dele e o adoro como o Deus da minha vida. A adoração é a entrega. Quando eu abro o meu coração e entrego a Cristo. Engana-se quem pensa que os presentes que os magos levaram foram ouro, incenso e mirra. Não. Mas pastor, está escrito que eles levaram, sim. Levaram ouro, incenso e mirra.
Mas o verdadeiro presente não estava no ouro, não estava no incenso, muito menos na mirra. O verdadeiro presente estava no coração que se prostrava diante de Jesus. O Natal, sim, é uma data simbólica para se falar do aniversário de Jesus. E não há data melhor para se refletir sobre que presente nós queremos dar a Deus. E escute isso. Eles levaram ouro, incenso e mirra e procuraram Jesus no palácio, porque a primeira resposta deles foi, intuitivamente, ao receberem uma revelação de que nasceria o grande rei da história, de que esse rei deveria ser louvado com as honrarias dos reinos. Então levaram os presentes que poderiam naquela época simbolizar alguma glória e foram parar no palácio de Herodes, procurando também essa mesma glória. Mas foram conduzidos pela estrela até uma estrebaria em Belém. Não encontraram ouro, não encontraram soldados em um palácio. Encontraram um bebê envolto em panos numa manjedoura. E ali entenderam que o maior presente que poderiam dar a Jesus não eram os seus artigos luxuosos que estavam carregando, mas sim a adoração do seu viver. O maior presente que o ser humano pode dar a Deus é entregar-se a Cristo. E você sabe que ao mesmo tempo é uma contradição do Evangelho, porque entregar-se a Cristo pode parecer um presente para Deus, mas na verdade quem ganha esse presente é você. Porque ao nos entregarmos a Cristo, Ele nos presenteia com uma dádiva de vida nova, e vida plena, e vida em abundância, e habita em nós por meio do seu Espírito. Esse é o movimento que magos do Oriente precisaram fazer para entender que a lógica não está nos palácios, nem no comprar, não é no que está mensurado, não é no que pode ser medido, está na entrega do coração. Prostrar-se e adorar. Prostrar-se e adorar. Prostrar-se e adorar. Que essa seja a resposta do meu e do seu coração. A resposta do meu e do seu coração seja sempre essa. Que Deus nos livre de tentarmos encontrá-lo em palácios, ou tentarmos comprá-lo ou cultuá-lo com a lógica da riqueza desse mundo. O que Deus quer de nós é que saibamos encontrá-lo nas estrebarias desse mundo, nas periferias de Belém do nosso tempo. Como era radical para magos do Oriente receberem uma revelação pomposa de que nasceria o rei dos judeus, e o encontrarem numa família pobre. Se fôssemos eu e você, veríamos Deus em Jesus?
numa família que não teve condições financeiras de sequer comprar um berço para o seu filho e o colocou num lugar onde um animal come, veríamos Deus nessa família pobre? Conseguiríamos enxergar o brilho da glória de Deus na face de um bebê pobre, filho de um pai e uma mãe pobre? Ou talvez os enganos do nosso tempo cegariam os nossos olhos e não conseguiríamos ver Deus ali? O nascimento de Jesus é um desafio ao nosso coração, que muitas vezes se engana com as falácias dos palácios. Quase todos os ricos que se bateram com Jesus não tiveram um final muito bom. E os que tiveram um final feliz, estavam sempre motivados pela partilha. Ao abandonarem a lógica de acúmulo, que é pensar apenas em si mesmo, e abraçarem a lógica do reino de Deus, onde o Pai é nosso e o pão é nosso. Um jovem rico preferiu sair triste da conversa com Jesus, quando Jesus lhe disse: vai e reparte os seus bens. Reparte. Mas Zaqueu, que tinha enriquecido de maneira injusta, teve um final feliz, quando decidiu repartir o que tinha e indenizar a quem ele tinha enganado. As mulheres da casa de Herodes também tiveram salvação quando decidiram ser patrocinadoras do ministério de Jesus. Jesus era sustentado por mulheres da casa de Herodes, que acreditaram na palavra do Evangelho e usaram dos seus bens para abençoar. Mas eu e você conseguiríamos enxergar? Qual seria a Belém dos nossos dias? E se Jesus nascesse hoje debaixo de uma ponte? E se Jesus fosse filho de um casal de flanelinhas? E se os panos que enrolassem Jesus fossem panos que um flanelinha usa para limpar vidros de um carro num semáforo? Conseguiríamos ver Deus em sua glória ali? O nascimento de Jesus também é uma lição para qualquer pretensão de ego que possa brotar no nosso coração. Porque Deus estava ensinando à humanidade: abandonem as diferenças entre vocês, e essa lógica palaciana, onde as pessoas são medidas pelo que têm, pelo que possuem, pelos títulos. Cristo vem para nos ensinar que Ele deseja o coração e que as pessoas deveriam ser medidas por ali, pelo coração, e não pela conta bancária. A grande revelação do Natal não é o tanto de presente que você poderá comprar para o seu filho, mas o tanto de bênção que você poderá ser na vida dele. A grande revelação do Natal não é a grande herança financeira que você deixará para o seu filho, mas sim a grande herança de vida. As memórias de você presente que você deixará para ele. A grande lição do Natal é sairmos dos palácios e conseguirmos ver Deus em sua glória
numa estrebaria de Belém. Que Deus em Cristo abra os nossos olhos. Que Ele batize os nossos sentidos. Que Ele batize os nossos olhos, para que consigamos ver Cristo em todos os pequeninos deste mundo. Que Ele batize os nossos ouvidos, para que consigamos ouvir a voz de todos os pequeninos desse mundo. Que Ele batize o nosso tato, para que possamos tocar e sermos tocados por todos os pequeninos desse mundo. Que Cristo batize os nossos sentidos, para que tenhamos a sensibilidade, para que tenhamos um coração sensível e convertido ao próximo, para que tenhamos um coração menos pomposo, mais humilde e misericordioso. Que Deus em Cristo batize os nossos sentidos. Que Deus em Cristo cure o nosso viver.